Sorry. Muitas graças pelo convite, né? Muitas graças a todos que vão ouvir, né, a princípio. Bem, eu vou compartilhar aqui. Adelante. É sempre muito bom falar de homeopatia, para mim é muito gratificante, né? Fico muito feliz em falar sobre esse tema. Assim, está bom? Bueno? Ok? Perfecto. Então, a importância do tratamento homeopático desde a infância, né? É um tema muito importante para todos nós, né? Para que nós possamos tratar melhor as nossas crianças, né? Que as crianças são o futuro do nosso planeta, né? Então, agradecemos também aqui, quero agradecer a Hahnemann, né? Porque Hahnemann, ele trouxe a homeopatia para todos nós e é uma ciência maravilhosa, uma ciência divina, né? Que está aqui nos tratando, nos purificando o nosso espírito, a nossa alma, porque a homeopatia ela não só trata o nosso corpo, né, como muitas pessoas acham, né? Então eu trago aqui a mensagem de Hahnemann e antes de tudo agradecer a ele, agradecer a Deus por ter proporcionado, né, a homeopatia para todos nós, né? Então Hahnemann ele fala assim, eu vou olhar para cá porque eu estou com meu slide em português. Bem, os tesouros mais inestimáveis são uma consciência irrepreensível e boa saúde, o amor de Deus e o estudo de si mesmo, da um, e a homeopatia da outro, né? Por que será que Hahnemann fala isso, né? Hahnemann, ele é muito reflexivo em suas palavras, né? Então, todo tratamento homeopático, ele vai proporcionar ao ser humano uma reflexão de si mesmo, né? A pessoa, ela tem ela consegue ter uma autoconsciência com o tratamento homeopático, né? E se nós iniciarmos esse tratamento com as crianças, né, elas vão, consequentemente, ter uma vida mais saudável, né? Então, a homeopatia, ela proporciona isso, esse autoconhecimento de nós mesmos, assim. Bem, vamos lá. Eu trago 3 artigos para que possamos compreender este tema, né? O primeiro artigo é de George Vithoulkas, né? O Contínuo. Talvez vocês já tenham estudado esse artigo, já lido esse artigo, né? E esse artigo, ele vem de estudos de Vithoulkas, né? E ele resolveu escrever porque uma criança perguntou a ele, né? Por que eu adoeço tanto e as outras crianças não adoecem, como eu adoeço, né? Então, ele fez Vithoulkas refletir sobre esse assunto e escrever esse artigo grandioso que é o Contínuo, né? Então, esse artigo, ele traz essa reflexão para nós. Tá faltando um slide aí, Antônio. Mas eu vou perguntar aqui para todos, né? Como está a qualidade de vida, né? A qualidade das crianças hoje em dia, né? Como que vocês, adultos, né, veem a qualidade de vida dessas crianças? Será que o tratamento que eles estão tendo é um tratamento realmente que cura, né? É um tratamento que cura, que traz a cura, que traz o equilíbrio para essas crianças, né? Bem, eu acredito que não, né? Porque a cada dia que passa, as nossas crianças estão adoecendo ainda mais, né? E por quê, né? Por que elas adoecem? Nesse artigo, o George Vithoulkas, ele explicou mais ou menos, né, o que poderia desencadear, o que ocorre no sistema imunológico, né, para que essas crianças venham a adoecer. Nossa mente racional já pensa logo,
são vírus, né? Vírus atacou e a criança vai lá e adoece. Ou são estresses do dia a dia, né? A criança também estressa, né? Passa por diversos problemas. Os adultos acham que não, mas a criança sofre também no seu dia a dia, né? Tem a questão também do tempo, né? As mudanças climáticas também foram abordadas nesse estudo, tá? E tem também as alergias. Por que as alergias? Geralmente, as crianças, ela tem o sistema digestivo mais sensível, né? E algumas são mais sensíveis a determinados alimentos, e então elas vão desenvolver alergias, né? Por ter comido algo, ou até mesmo alergias por respirar pólen, ou até mesmo a poluição, né? Então, aqui nós temos explicando que, nesse artigo explica que a criança ela só vai adoecer se ela for sensível a esses agentes estressores, os vírus, né, as bactérias, o clima, a poluição, os alimentos e ao estresse do dia a dia, tá? Então, vai acionar, vai ligar a predisposição. A criança só vai adoecer em determinados momentos se ela for sensível a esses agentes, tá? Então, nós temos outros fatores que muitas vezes nós não percebemos e... Deixa eu passar para cá. Não percebemos que possam fragilizar o sistema imunológico dessas crianças, né? A alimentação, como eu falei anteriormente, e os pensamentos, né? Pensamentos, sentimentos, o ambiente de trabalho, a escola. Então, esses ambientes, eles podem fragilizar o seu sistema imunológico para que você fica realmente sensível aos vírus e bactérias, porque o estresse mental, emocional, baixa a resistência do sistema imunológico, né? Então, assim, esses fatores são alguns fatores principais para que essas crianças venham manifestar as patologias agudas, tá? E esses sintomas também, dando aqui, dois computadores, esses sintomas também, eles devem ser vistos de formas, assim, individuais, né? Por quê? Porque eles são as defesas, né, naturais que o corpo tem para se proteger, tá certo? Então, assim, o mecanismo, né? Eita, baguncei aqui o negócio, fui arrumar, baguncei, só baguncei, voltando aqui. Eita, baguncei, voltei. Aqui, é melhor assim. Esses fatores de clima, de tempo, né, eles vão realmente, como é que se diz? Perturbar a economia do sistema imunológico, né, desencadeando, então, assim, as febres, né, porque quando a gente vê as crianças, o seu mecanismo, o primeiro mecanismo de defesa, né, de nós, do nosso corpo, a primeira linha de defesa da qual esse artigo aborda é a febre, né? Porque a febre, quando há os agentes estressores nela, é um mecanismo de defesa que queima esses micro-organismos, né? Então, se a criança passa por um estresse, ela fica mais suscetível a adoecer, né? Os vírus, as bactérias entrarão de forma mais fácil nesse organismo, né? E aí o mecanismo de defesa, além da debilidade mental e emocional, é acionar essa febre, né? Essa febre alta, tá? Nas crianças que já nascem com o sistema imunológico forte. Porque existem crianças que elas nascem
com um sistema imune mais fragilizado e não proporciona a febre alta, né? Isso eu vou explicar mais para frente. Bem, e como essas enfermidades infantis, essas patologias infantis são tratadas na medicina convencional, né? São tratadas com antibióticos, antitérmicos, corticoides, né? Porque geralmente o sistema de choque, né? É o pulmão, né? O sistema gástrico, né? E a pele, e elas são tratadas com esse tratamento supressor, que dá a ilusão de cura, porque tira ali, né? Você fica tomando 5, 7 dias antibióticos, né? Baixa a febre com o antitérmico e você tem a ilusão de que você está sendo curado, que essa criança está sendo curada. E esse tratamento, ele proporciona, então, ele baixa a resistência do seu corpo, né, dessa criança. E já o tratamento homeopático, ele é diferente, né? O tratamento homeopático, ele tem como objetivo, no momento que é administrado o medicamento correto, o objetivo dele é acelerar, né? Acelerar o processo de cura de forma mais natural possível, impulsionando o sistema imune da criança a ficar mais fortalecido. Tanto que, quando é dado o medicamento homeopático para a criança, e esse medicamento é o medicamento certo no momento agudo, a criança já fica mais feliz, né? Ela já fica mais alegre, né? E, em contrapartida, os medicamentos convencionais, não. As crianças, elas ficam mais cansadas, né? A tendência a ficar mais cansado, né? Então, já na homeopatia, a gente já vê esse outro lado, né? Tomou o medicamento correto, impulsiona o organismo de forma positiva. E o medicamento convencional baixa a resistência, dando a ilusão de cura, tá? E aqui nós vemos o progresso da enfermidade, né? O progresso da doença. Por quê? Na infância, nós temos as doenças mais simples, né? Porque se você entra em contato e é predisposto ao vírus e bactéria, o seu organismo vai reagir, né? Então, o que as crianças, os ninhos, né, têm geralmente? Otite, né, laringite, e tudo isso é tratado de forma supressora, né? E aí eles também sentem cólicas gástricas, né? Assim, e são tratados também de forma supressora, né? Mas vai se desenvolvendo que os medos aqui, né? A ansiedade, os medos, e isso ninguém percebe, né? Ninguém conta que esse tratamento está sendo bom ou ruim. Geralmente a gente é treinado para tirar a dor física, mas esquecemos das dores mentais e emocionais que estão acontecendo com as crianças, né? E esse progresso, então, da doença, eles podem desencadear as predisposições genéticas, tá? E o que seria isso? Esse artigo, ele é muito interessante para que todos nós homeopatas venhamos estudá-los, né? Porque nesse momento que você é tratado de forma supressiva, e não só para os homeopatas, mas para todas as pessoas, né? Compreenderem que esse tratamento, ele não traz a cura, ele desperta doenças genéticas. E essas enfermidades são crônicas, né? Então, se você está predisposto na sua família a ter tal patologia, a ter uma doença, né, uma enfermidade mais grave, você pode sim que você desenvolva isso, independente da idade. Isso em outro artigo eu vou falar sobre isso também. Então, neste momento que você tem esse tratamento supressor, que você tem a ilusão de que está curado, você
desenvolve essas doenças inflamatórias, são doenças subagudas, né? E o que seriam essas doenças subagudas, né? Bem, seria isso, né? É uma doença crônica, né? Que ela vem de origem aguda, de uma origem inflamatória, né? E ela fica subaguda. Fica subaguda por quê? Porque ela fica inflamada o tempo inteiro, né? Essa não para de queimar lá dentro, né, do seu organismo. Por isso que nós chamamos de doença subaguda. E aí, aquela enfermidade simples, ela vai desencadear uma patologia pior, em órgãos de mais hierarquia, né? O que era uma otite, uma laringite, vai se transformar em uma asma, por exemplo, vai ficar numa coisa inflamatória subaguda, né? Então, à medida que essa enfermidade progressa, a febre alta não aparece, não é mais evidente no nosso organismo, né? E com o uso frequente dessas drogas químicas, vai baixar a resistência das crianças, né? E essas crianças vão perder a capacidade de fazer a febre alta quando estiver, assim, em frente com os micro-organismos, né? As pessoas adoecem e acham, não, mas eu fiquei doente de dengue, não tive febre. Eu fiquei doente de Covid, não tive febre. E aí eles acham que estão com a saúde forte, né? Mas não é bem assim, né? Não é assim que o organismo, ele reage, né? Então, o organismo saudável, nesse artigo, nesse estudo, diz que se você é capaz de fazer uma febre alta, você está com o organismo mais fortalecido, né? Então, eu pergunto a vocês, qual foi a última febre alta que vocês tiveram, né? E como que essa febre alta foi tratada, tá? Aqui eu trago, então, o artigo, né, dos níveis de saúde, que fala também. Esse artigo ele é muito importante, depois eu posso passar para vocês, né? Eu passo para o Antônio, ele encaminha, porque aqui ele fala sobre realmente o progresso da patologia, né? Foi uma criança que foi acompanhada com os tratamentos supressores e depois ela teve o tratamento homeopático, tá? Então, assim, aqui ele traz uma classificação, né, assim, de saúde dessa criança, né? Como que foi quebrando todo o seu sistema imunológico. Um progresso, é um contínuo de adoecimento, de supressões, que aqui eu trago a linha do tempo, né, para vocês, a linha da enfermidade, né, na verdade. Por quê? Aqui a criança, ela nasceu saudável, né, ela nasceu com um nível de energia forte, neste caso de estudo, tá? Então, com 18 meses, ela teve um agudo no trato respiratório, né, e foi tratado com antibiótico. Com 3, 5 anos, ela teve novamente um tratamento supressor, né, e foi uma diarreia, né, de desinteria, foi tratada também com antibióticos. 6, 8 anos, ela desenvolveu uma cistite, e aí, novamente, um novo tratamento com antibióticos, né? E aqui, ela desenvolveu mais doenças, mais patologias, né? Que foram o quê? Alergias, né? Que alternou com dermatites e tosses, tá? E ela foi tratada também e desenvolveu também impetigo, né? Então, assim, de uma situação respiratória simples, você começa a ver o caminhar da doença. Não existe mais doença aí simples. É só patologias mais
ficando mais graves a cada tempo que passa com o tratamento convencional, né? Então, aos 9 anos, ela novamente tem a questão da amidalite, né? E aí, ela desenvolve também dores de cabeça, tá? Da qual ela não consegue ir para a escola, né? Impede completamente a sua rotina escolar, tá? E aí, aos 9 anos e meio, ela desenvolve uma síndrome muito grave, né? Então, assim, todo o seu tratamento foi supressor durante toda a sua vida. E ela, então, aos 9 anos, ela já despertou uma patologia muito grave, uma patologia já hereditária, né? Uma patologia genética da família dela. Então, assim, o tratamento supressor é um contínuo mesmo de doenças que nós teremos durante todo esse percurso, tá? E nesse artigo, aqui mostra também o tratamento convencional, mas o tratamento homeopático, né? O tratamento homeopático trouxe equilíbrio para ela, né? Em 1 ano de tratamento, ela já melhorou 80, 90% das suas queixas de dores, tá? Pelo corpo. Tá? Então, assim, a homeopatia, quando bem tratada, ela pode trazer alívio para as pessoas, né? Já o tratamento convencional, ele vem quebrando o sistema imunológico a cada vez que a pessoa vai usando, né? Pode ser que tire a dor mais rápida, assim, estou com uma dor aqui, uma dor de garganta, e eu vou tomar uma dor de cabeça, eu vou tomar esses medicamentos normais, mas não é o correto, né, ficar tomando essa medicina, esses medicamentos constantemente, tá? E aí, eu pergunto, né, quais as consequências desse tratamento, da supressão medicamentosa na infância, né? Como que está a mente, as emoções dos ninhos hoje em dia, né? As doenças simples que eram tratadas de forma rápida, assim, com antitérmico, se mantêm ou elas se transformam, né? Os medicamentos convencionais, eles estão curando ou estão aprofundando a enfermidade, né? É lógico que tem medicamentos que realmente nós precisamos deles, mas a forma como está sendo usada não é correta, né? Usa para qualquer dor, suprime. Não é correto. Temos que compreender que os medicamentos químicos, eles podem sim nos ajudar, né, de alguma forma, mas pode salvar vidas, assim, de alguma forma. Meu professor sempre costuma dizer, professor Vitucas, né, ele fala que no momento que você tem que salvar a vida de uma pessoa, você não vai ficar pensando nisso, né? Você vai lá e dá o medicamento para salvar aquela vida, tá? Não é assim, falar que tudo é ruim na medicina convencional. Eles têm também as suas medicinas, seus medicamentos para ajudar, mas não normalmente curar, tá? Aqui eu trago Hahnemann. Ele fala que não existe nenhuma substância com força medicamentosa no mundo que não altere de modo notável o estado psíquico e mental do indivíduo sadio, que a experimente. Cada substância promove uma mudança peculiar. Hahnemann, ele é muito sábio, né? Então, assim, ele já falava sobre as reações dos medicamentos, né, no nosso organismo, e a homeopatia, ela proporciona reações positivas no nosso organismo. Já não existe nenhum medicamento alopático que nós
tomemos e não proporcione efeitos colaterais. E efeitos colaterais negativos, né? Já a homeopatia, ela não proporciona efeito colateral quando é administrada, mas ela pode sim fazer uma transformação, né, notável. Tem as agravações e tudo, mas isso não é, como é que fala? Não é o tema agora, né? Seria mais para ensinar os homeopatas. Eu acredito que isso não é bem o foco disso aqui agora, né? Bem, agora entramos na parte da homeopatia aqui, que fala como a homeopatia vê, então, os casos, né? Como nós vemos esses casos? Nós temos hierarquias, né? E essas hierarquias, geralmente, no tratamento convencional, não são respeitadas, né? Porque nós vemos que a patologia que está na mente, nas emoções, muitas vezes podem ser mais perigosas do que aquelas que estão na mente, tá? Então, aqui nós temos esse estudo de hierarquia de dor, né? De dor mental, dor emocional, tá? E da dor física, tá? E aí eu fiz um resumo hoje, mais cedo, para tentar explicar um pouco melhor essa questão dessa hierarquia. Aqui nós temos parâmetros para medir o grau, né, de saúde, porque você pode pensar assim, bem, como que seria essa hierarquia? Eu tratei a asma e desenvolveu, então, um problema cardíaco, isso é bom ou é ruim, né? Tratei aqui um problema cardíaco e a pessoa desenvolveu uma questão de fobia, ansiedade, né? Isso também é bom ou ruim, né? Nós temos que ver tudo isso. E nessa hierarquia aqui da mente, das emoções, nós compreendemos como que está o caminhar desse tratamento, tá? Aqui, eu trouxe esse desenho aqui, desconfigurou aqui essas palavras, né? O melhor tratamento, ele vai sempre empurrar a enfermidade para a periferia do nosso organismo. Por isso que nós usamos as hierarquias, né, para compreender, né, porque imagina, as crianças que chegam até nós, adolescentes também, né, ele já está num estado, né, eles não desenvolvem mais febre e dificilmente adoecem de gripe, né, mas estão com ilusões, né, estão com falta de concentração, estão distraídos, estão depressivos e apáticos. E a tristeza nos jovens hoje em dia é melhor tratamento é então aqui o melhor tratamento ele vai jogar as questões, né, para a periferia. O que seria isso? No físico, né? Fala assim, mas como que pode, né? A pessoa está com a mente né, equilibrada, as emoções equilibradas e o físico está adoecido? Mas como que pode isso? Sim, pode, existem, né? Mentes brilhantes que estavam muito adoecidas no físico, né? Mas o seu comportamento mental, a sua
capacidade criativa positiva como é que fala? Domina, né, a situação, consegue dominar a situação. E o que nós vemos hoje é que as crianças, os adolescentes não querem ter mais acne, né? Eles não querem ter acne, mas a mente e as emoções, o mental e as emoções estão perturbados. Então, aqui, nesse centro dessa imagem aqui, dessa boneca russa, da Matrioshka, o que esse estudo fala do contínuo, dos níveis de energia, de saúde, ele fala que a parte mais importante do ser humano é lógico que nós temos o nosso coração, porque ninguém vive sem ele, mas vamos pensar de uma forma mais ampla, né? Ninguém consegue ter uma atividade de trabalho escolar, uma criança não consegue ter uma atividade escolar se as suas emoções e a sua mente não está boa, né? Não consegue fazer isso. Você consegue trabalhar gripado, né? Mas você não consegue trabalhar deprimido, né? Uma analogia bem simples, né? E aqui eu trago esse cientista, né? Que aí você vai pensar, mas como assim, né? Esse cientista, ele ficou completamente paralisado, né? Devido a uma doença, assim, no neurônio motor dele, né? Mas, assim, e ele desenvolveu isso aos 22 anos, tá? Mas a mente dele era criativa, positiva, né? O corpo dele não conseguia mais, mas ele não, ele estava com a mente e as emoções criativas, então ele falava assim, eu me esforço para viver o momento, porque cada dia é como se fosse o último, né? Então, assim, ele é um exemplo de que uma mente poderosa, né, equilibrada, pode sim sobreviver com um corpo dessa condição, né? Vamos aprofundando aqui na homeopatia, aí eu trago o nosso Kent, né? Kent fala que se a remoção dos sintomas não é seguida pela restauração da saúde, não pode ser chamado de cura, né? Assim, cada violenta mudança que produz no aspecto da doença agrava a natureza dessa doença, tá? Então, agrava a enfermidade, aumentando o sofrimento do homem. É como a gente viu naquela criança. Ela nasceu saudável e aí foi removendo os sintomas físicos, né? Consequentemente, ela desenvolveu uma patologia ainda mais grave, né? E provavelmente a sua mente e emoções estavam completamente desequilibradas, né? Bem, e como a homeopatia trata os ninhos, né? Trata essas crianças. O homeopata bem habilidoso, o homeopata geralmente clássico, né? Ele tem uma visão diferente, tá? Ele, ao invés de suprimir uma infecção, administrando, prescrevendo medicamento apenas para enfermidade física, né? Porque existem homeopatas que têm essa visão, né? Vou só para o físico, né? Mas eu compreendo, eu respeito. Então, ao invés de suprimir uma infecção, é possível ajudar o corpo a superar essa fase aguda, né, de forma natural, tá? Fortalecendo suas defesas com um remédio que produza o quê? Os sintomas semelhantes da doença, né? Que somente assim, com um medicamento semelhante à enfermidade, pode ajudar o corpo a recuperar o seu equilíbrio, né? Então, aqui no aforismo 19, nós vemos também que Hahnemann fala que o poder curativo do medicamento reside exatamente em sua capacidade de alterar a saúde,
e altera de forma positiva, tá? E na homeopatia, nós temos princípios, nós temos leis. Esses princípios, o primeiro princípio que nós devemos observar é a individualidade, né? Individualidade do caso, tá? Que é muito importante. Mesmo que tenha uma laringite, uma otite, né, nós temos que ver os sintomas que podem ser diferentes, bem como podem ser iguais também, tá? Então, esse princípio da individualidade é importante, observar os sintomas dessas pessoas, dessas crianças, usar um medicamento de uma vez, né? E por que usar um medicamento de uma vez? Porque foi a forma como Hahnemann compreendeu que pode trazer o equilíbrio do organismo quando usa um medicamento, uma medicina por vez, tá? E nós temos também o princípio da sucção, que é a energia medicamentosa. O medicamento homeopático ele é energético, ele não tem, a partir de uma determinada potência, ele não tem substância química ali, tá? Eu, particularmente, não uso medicamento homeopático em potência baixa, tá? Então, eles não vão proporcionar à criança efeitos colaterais, tá? E aqui nós temos Vitoucas falando que a homeopatia, com a sua inteligência, ela vai apoiar o sistema imunológico, né? Sempre apoia o sistema imunológico. Aqui eu vou entrar mais homeopaticamente falando, né? Falando da individualidade do caso. Nós temos aqui 3 pessoas, são irmãos, tá? Moram na mesma casa, mas têm necessidades diferentes, têm sintomas diferentes, tá certo? Aqui eu trago um caso, né? Deixa eu aumentar aqui para mim. Aumentou aí, que não estou enxergando. Vamos ver se aumenta aqui. Bem, esse caso é... será que já está vendo o nome lá embaixo já, né? Do remédio. Você já viu, né, Antônio? Não vê, Antônio. Bem, esse padrão de comportamento começa lentamente, lento, né? Com muita debilidade. A pessoa geralmente não tem febre, não tem sede, né? E a febre não é tão alta, é uma febre alta, mas não é uma febre alta como vemos em beladona, né? E é um padrão de comportamento também que pode confundir com beladona. Por quê? Porque beladona, o medicamento beladona, a gente já vê logo, né? A cabeça está quente, as pupilas dilatadas, né, as bochechas vermelhas, as extremidades mais frias, né? Mas beladona, os seus sintomas são súbitos, são rápidos, né? Independente da patologia, tá? Aqui não, nós vemos esse padrão de comportamento, né? E eu trouxe ele por quê? Porque geralmente as crianças, né, elas entram nesse padrão de comportamento quando vão passar por um estresse na escola, né? Elas são obrigadas a fazer apresentação e muitas vezes são tímidas, não conseguem se expressar direito. Então, o seu sistema imunológico baixa a resistência nesse meio tempo e elas ficam mais suscetíveis aos vírus e bactérias, e elas podem desenvolver esse padrão de comportamento, tá? Com as pálpebras mais pesadas, com a dor de cabeça aqui na região occipital, né, que vai se estendendo para frente, tá? Com os olhos também, assim, as dores nos olhos, tá? E essa dor de cabeça não é uma dor qualquer, ela vai melhorar de uma forma específica, tá? Alguma pergunta aqui? Ah, tá. Vai melhorar de uma forma específica. Essa forma específica melhora, assim, ao urinar, né?
Nossa, mas como assim? Dor de cabeça melhorou ao urinar? Sim, é um padrão desse medicamento, tá? E aí, essa pessoa, né, essa adolescente, que agora no caso, adolescente, ela vai ter essa dor muscular, né, esse cansaço, e vai querer ficar sozinha. E nós temos que observar que cada pessoa melhora e piora de uma maneira, tá? E esse padrão de comportamento piora em movimento, tá bom? E aqui melhora, né, com a transpiração, a micção, no caso de dor de cabeça. É lógico que não vai ter todos esses sintomas e somente um homeopata ele consegue distinguir, diferenciar isso, né? Então aqui esse medicamento é o gelsêmio, muito usado, né, nas questões gripais, tá? E nós temos outro aqui, outro caso, né? Irmãos também, né? É uma febre que também começa lentamente, devagar, né? Só que ele já vai estar com mais sede. Gelsêmio, nas suas queixas agudas, ele não apresenta sede, tá? Geralmente ele não tem sede em suas queixas agudas. E aqui não. Esse padrão, ele tem sede e ele também quer ficar sozinho como Gelsêmio, né? E aí pode confundir tudo, né? Mas não. Para o homeopata, que é observador, a gente já consegue fazer, diferenciar essas questões, tá? Então, durante a febre, já sente um calor mais seco, né? Especialmente, assim, aqui está falando, tá, especialmente, eu já estou olhando em espanhol, já, especialmente do lado direito, né? Então, assim, esse padrão de comportamento, ele é diferente do outro, né? Então, a individualidade de cada caso é importante. Veja bem aqui a dor de cabeça, né? A dor de cabeça também, ela vem do lado esquerdo, occipital. A gente pode confundir com gelsêmio lentamente, quer ficar sozinho, né? A dor de cabeça vem aqui no occipital, né? Se estende aos olhos, mas em Briônia alba se estende ao olho, né? É um sintoma muito importante. Quando essa dor de cabeça chega aqui e se estende ao olho, independente da patologia, está no estado febril, lentamente, nós vamos pensar em Briônia, tá? Então, você vê que a gripe inicia de forma diferente nas pessoas, né? É importante a individualidade nos casos homeopáticos, tá? Não é só estou gripado, vou tomar esse medicamento, né? E para que as crianças elas tenham uma vida mais assim saudável, né? Esse tratamento ele deve iniciar lá na infância, né? Para que eles, mas é lógico, se está na adolescência, inicia também. Mas se vier lá desde a infância, com certeza eles terão um padrão de vida mais fortalecido, a mente, as emoções mais fortalecidas, tá? E aqui também, nesse padrão de comportamento, nós vemos que ele piora e melhora, né? Ele piora por movimento, tá? Esse padrão de comportamento desse medicamento, ele é muito importante nesses casos agudos, porque tem a questão de Covid, tem tudo isso, né? E aí eu procurei trazer esses casos para que vocês compreendam a importância da individualidade e a importância de cada medicamento para elevar o sistema imunológico dessas pessoas, tá? Das crianças, tá? Então, geralmente, Briônia alba vai ter essa congestão nasal, tá? Mas não quer dizer aqui, eu gostaria de enfatizar, que não é só usada para gripe, tá? Não é uma receita para gripe, é um padrão de comportamento no momento da gripe, tá? Porque Briônia, ela também é um dos medicamentos mais usados para as questões de apendicite, uma coisa assim. É apendicite, Antônio?
Sí, te escuchamos, no hay ningún problema. Ah, não, estou falando, Brionia alba é um dos medicamentos usados mais para apendicite, Sí, você también lembra? nosotros lo utilizamos en ocasiones para apendicitis. Isso, né? Então, não é uma receita pronta aqui, tá? Aí aqui eu trago o medicamento, né? Que é o medicamento-chave, né? Assim, para que todas as pessoas tenham esse medicamento em casa. Eu acho que deveriam ter todos. Para as crianças, principalmente quando tem criança, né? Porque é rápido, rápido, né? Então, é uma febre realmente alta, né? Então, essa criança ela vai ficar com muita debilidade, ela vai ficar. Tem crianças que ficam irritáveis, mas eu já vi padrão de comportamento que fica mais fraco, quer ficar deitado, né? Tem outras não, que já ficam mais agressivos, irritados. É um dos medicamentos, assim, muito utilizados nessas questões febris, né? Então, assim, pode confundir também com gelsêmio, né? Porque a cabeça vai estar completamente quente, né? E as extremidades frias, né? Então, esse medicamento, ele é muito utilizado na questão da infância, tá? Também na infância, por quê que eu falo assim? Esses três aqui, porque é o que mais ocorre, né? No momento, assim, é, a criança adoece com mais frequência, por quê? No sistema respiratório, no sistema digestório, né? Então, esses são um dos três medicamentos mais utilizados. Mas tem eupatório, né? Tem Rustox também, que são similares, que a gente pode falar disso no momento que estivermos falando assim de homeopatia para realmente fazer diferenciações de medicamentos, né? Que é importante a gente compreender. No momento de Briônia também, a gente pode, esse medicamento aqui, ó, esse medicamento a gente pode confundir muito com o eupatório perfoliado, né? Por quê? Porque ele também sente dor muscular, né? Briônia sente dor muscular, mas o choque da Briônia está aqui no pulmão, né? Quando a criança adoece, ela tosse, segura o peito, né? Eupatório pode também ter isso, tem sede, né? Piora pelo movimento, como Briônia, né? Mas geralmente a gente nunca vai dar, por exemplo, eupatório para uma pessoa que está já com problema pulmonar, né? Mesmo que esteja numa situação semelhante. Então, assim, na homeopatia, nós nós temos que diferenciar esses sintomas, e nós, homeopatas, somos treinados para fazer isso. Como é que está meu tempo, Antônio? Vamos perfecto, Mildred, no te preocupes. Ah, que ainda falta ali, hein? Tá. Então, nós falamos nesse caso aqui, do início, eu trouxe dois casos, né? Dois casos que começam de forma lenta, muito similares, e trouxe aqui esse daqui, que é súbito, independente da patologia. O dolor de cabeça é pulsátil, né, na hora afetada, e o lado direito é mais afetado, né? Então, nós temos aqui Beladona, medicamento de Hahnemann, né? Um medicamento que trouxe a luz aí para todos nós, né? Na época da escarlatina, foi muito usado. Ok. Agora, o meu slide em português sumiu. Ai, ai. Se eu apagar assim, aparece? Continua aparecendo aí? Sí, sigue apareciendo. Eita, o que aconteceu? E agora, como é que eu volto para ver o que eu estou fazendo? Pera, Antônio. ¿A ti ya no te aparece? A nosotros nos sigue apareciendo. Tá aparecendo? Não, é porque eu não sei mais agora como é que eu vejo. Pera, tá bom. Então,
aqui nós temos dizendo que para nós homeopatas, né? Como eu expliquei anteriormente, os sintomas são importantes para a gente encontrar o medicamento mais adequado para impulsionar o corpo, o organismo da criança, tá? É de suma importância fazer essa diferenciação dos medicamentos no momento de um agudo. E esses 3 medicamentos são bastante usados neste momento, tá? Aqui, então, os sintomas são a expressão do corpo para tratar, né, para tentar se curar, tá certo? E eles, assim, eles produzem esse padrão de comportamento no sistema imunológico, mas ele apoia o organismo, tá certo? Para a febre, muitas vezes a gente tem medo da febre, a gente tem medo da dor, mas uma dor significa, uma febre significa que algo internamente não está bem, tá? Não está bem. Então, o medicamento homeopático, ela é uma medicina amiga do seu sistema imunológico. O medicamento correto, ele vai estar na mesma vibração que você para trazer o equilíbrio para o seu corpo. Tá? Então, a gente pode ver que Vitor ele fala que a saúde da gente, né, a gente pode ver essa questão de saúde, se o tratamento está indo bem, está proporcionando uma sensação de bem-estar, né, ele proporciona a liberdade da dor. O que seria isso, essa liberdade da dor? Abaixei aqui, né? Porque é uma dor que você sente o tempo inteiro, você está ali preso naquela dor, né? Você está lembrando daquilo o tempo inteiro, né? Por que que eu fico doente? O professor Vitucas, né? A criança perguntando, por quê? Por que que eu fico enfermo o tempo todo? Né? Ele sofre muito, porque você está preso nessa dor, né? E o tratamento homeopático, ele proporciona essa liberdade, esse bem-estar para quem usa esse tratamento, né? Agora, nessa parte, eu trouxe um outro artigo que eu já estou finalizando, porque nós pensamos que é um artigo também de Vitucas, porque às vezes a gente acha que é só a homeopatia é realmente divina, mas antes das crianças chegarem, tem algo mais nisso, né? Tem algo que acontece com 2 pessoas antes dessas crianças chegarem. E nós devemos nos alertarmos para isso, né? Os nossos relacionamentos amorosos, né? Então, esses relacionamentos que hoje em dia muitas vezes são arranjados, né? Eles podem sim desencadear problemas para essas crianças no nível emocional, tá? Esse artigo ele fala amplamente sobre o matrimônio, né? O relacionamento entre 2 pessoas, tá? E ele fala que é muito bonitinho, que ele fala assim, filhos do amor, né? Esse artigo, né? Então, ele é muito expressivo, reflexivo para todos nós. Aqui, ele fala também que, rapidamente, né, eu posso também passar esse artigo para quem interessar, né, é que a união entre 2 indivíduos pode ser estudada em 3 categorias, tá? E aqui ele traz a categoria 1, que é a categoria perfeita, que deveria ser, né? Onde os 2 estão felizes, né? Os 2 estão apaixonados, então ele cria esse círculo aí perfeito que vocês estão vendo, tá? Porque é uma simbiose, é uma satisfação entre os 2 neste momento, né? Então, nesse momento da concepção, os pais vão passar a qualidade, as suas melhores qualidades para os seus filhos neste momento, tá?
vai passar mais equilíbrio para essas crianças. E na categoria 2, aqui já fala quando o relacionamento é apenas por atração sexual, né? Com diferentes sentimentos, aquelas pessoas que só veem o físico, né, do outro, usam o outro para se satisfazer, né? Procura apenas o desejo sexual. Então, essas células, né, elas não são boas para passar adiante, né? Essas crianças vão carregar emocionalmente uma incompletude dos seus pais, tá? E aqui, na terceira categoria, Vitoucas fala que as pessoas, esses seres, né, que usam somente a excitação, né, também, é quase igual ao outro, né? Mas eu acho que esse daqui é um pouco mais pior, tá? No momento da concepção, vão trazer crianças mais agressivas, tá? Então, assim, essas crianças poderão não ter, né, o sentimento de compaixão, de amor, tá? Elas já vêm assim, porque às vezes a gente acha que todos nascem saudáveis, mas não. Antes de trazer uma criança, né, quando a gente tem a consciência, porque muitas vezes quando a gente traz um filho no mundo, quando já é muito jovem, a gente já não tem essa consciência, né? Mas quando tem essa consciência, nós devemos escolher, né, um bom parceiro, um parceiro que realmente nos complete, né, para trazer um filho, uma criança, um ninho para o mundo, né? E essa terceira categoria é uma das piores, porque não tem amor algum nesse relacionamento, né? É quase igual a outra, mas está um pouco mais pior, porque tem mais agressividade, esses pais brigam no momento. É como aquele casal, brigou, aí fazem as pazes no momento da briga, né? Então, isso também já não é bom, tá? Para essas crianças. Bem, ele fala também do estado de Eros nesse artigo, que eu achei bem interessante trazer para a gente refletir. Ele fala que um casal em um estado de Eros, ele está em emoções positivas, tá? E vai trazer equilíbrio para essas crianças, né? Eu acho que esse slide estava, acho que eu repeti ele está do lado, eu repeti ele. Eu não apaguei o português. Então, aqui nós temos principais fatores, né, que nós podemos verificar na saúde das crianças, do recém-nascido, ademais da higiene, né, então tem a predisposição hereditária, tem o histórico médico dos seus padres, né, quantas enfermidades, medicamentos recebidos desde a infância, né, o estado psicológico dos seus padres no momento da concepção. Então, tudo isso influencia no estado da criança, né? Nós temos que ver antes e no decorrer, né? O que nós fizemos antes e o que nós podemos fazer com essa criança. O tratamento homeopático, ele vem para nos auxiliar, né? Uma forma de harmonizar essas crianças. E se elas forem tratadas desde muito cedo, é bom para todos nós. Aqui, ele fala que o objetivo aqui, não entendi por que aconteceu isso. Antônio, lê para mim. Sí, se ve el aforismo 2. No sé si tú lo tengas visto ahí contigo. Você lê para mim? Para mim. Você lê.
Ah, ok, ¿quieres que lea yo? Ok. É, Aforismo 2 nos dice el parágrafo 2 en el organón, el objetivo ideal de la cura es la restauración rápida, suave y duradera de la salud, o la eliminación y destrucción total de la enfermedad en su máxima extensión, por el camino más corto, más seguro y menos dañino, basado en principios fácilmente comprensibles. isso. Hahnemann, ele traz a homeopatia dizendo que a forma mais suave de nós tratarmos as nossas crianças, né? Depois da concepção, então, vem a homeopatia, né? Que as crianças, desde o seu nascimento, possam ser tratadas com a homeopatia, tá? E aqui, para finalizar, eu trago Vitucas, né? Que é um dos meus mestres, que eu gosto muito. Ele fala que o corpo, ele produz, então, esses sintomas como um esforço para recuperar o equilíbrio, né? Para se curar, tá bom? E ele vai trazer ele não suprime os sintomas físicos, ele possibilita a curação, a cura do seu corpo, né? De forma positiva. Então, para que nós possamos ter crianças mais saudáveis, nós temos que realmente espalhar, né, divulgar a homeopatia e usar a homeopatia, né, de forma mais responsável, né? Eu falo assim responsável porque existe uma verdade homeopática e diversas interpretações, diversas formas de falar que é homeopatia, né? E nós, homeopatas, temos que ter essa responsabilidade de levar uma homeopatia consciente, uma homeopatia que realmente é capaz de trazer o equilíbrio para essas crianças e elas serem adultos mais conscientes, melhores, porque hoje em dia ninguém se pergunta por que tem tanta gente estressada, por que tem tanto adolescente matando adolescente nas escolas. Isso é um estado de enfermidade muito profundo, né? É lá na hierarquia, na mente e nas emoções. E a medicina convencional não tem dado esse olhar, né? Tem olhado mais para as questões físicas, que são importantes também, mas são tratadas de forma incoerente, supressivas, né? Então, eu finalizo aqui minha apresentação. Agradeço muito a oportunidade de falar. Perdão, pero que eu não hablo muito bem espanhol. Isso atrapalha um pouco minha comunicación. No, no, muchísimas gracias a ti, Mildred. La verdad que no hablas muy bien español, pero te das a entender el portugués a nosotros de manera magnífica. Yo en lo personal, no sé mis colegas y las personas que lo vayan a ver, el 70% de todo lo que explicaste lo entendí, entonces... Ah, tão bueno. Creo que el portugués es como la lengua hermana un poco distinta en el tono y en la forma de pronunciar que el español, pero la verdad estuvo maravilloso el aporte que nos acabas de dar el día de hoy, cómo es que nosotros desde la perspectiva preconcepción debemos de estar en un equilibrio y tomar en cuenta la homeopatía para poder restablecer los padecimientos, los desequilibrios en la energía vital de nuestros pequeños y llevarlos a una curación formidable. Entonces te agradecemos muchísimo. Y en este momento se abre el espacio de preguntas y respuestas para que nuestra ponente Mildred nos pueda ayudar. Aquí dice, me interesa conocer la fuente de las categorías que mencionaste. Nos comenta Roberta. ¿Tem pergunta? Sí, me interesa conocer la fuente de las categorías que mencionaste, las tres categorías. Sim, eu vou passar o artigo. Ah, excelente. Que é melhor, né? É melhor para o estudo mais profundo, né? São 3 categorias mesmo dessa
desse artigo. Eu posso passar pelo chat? Sí, sin problema. Deixa eu ver aqui. Ya dejamos de compartir, entonces si tú puedes pasarlo por el chat, lo puedes hacer por aquí. Eu não sei como compartilha. Entonces si quieres me lo pasas a mí y yo se los comparto a ellos sin problema. Ok. Ok, ¿alguien más que tenga alguna pregunta para nuestra ponente el día de hoy? Eu vou passar os 3, acho que eu falei de 3 artigos, eu passarei os 3. Ok, perfecto. Aqui temos a Iliana, a Letícia. Pois podemos falar sobre homeopatia diferenciada, né? Falar de homeopatia, os medicamentos homeopáticos diferenciando na gripe, em alguma patologia, é muito bom falar sobre isso. Muito bom. Perfecto. A ver, vamos a ver. En Facebook tenemos una afluencia de 20 personas, pero están muy callados. Aquí en Zoom, creo que todo quedó muy claro. Nos dice Angélica, gracias por la conferencia. Gracias. También sabes que, Antonio, es una hora en la que normalmente no transmitimos. Creo que también por eso es que hemos tenido pocas personas presentes. Así es. Sí, eso fue un tema que desde un inicio Milgrid y yo lo platicamos, que iba a haber muy poca afluencia, pero las diferencias en usos horarios De horario, ajá. Son 2 horas, entonces a ella por las noches iba a estar a las 11 de la noche conectado, pues como que no. No. Nos acoplamos nosotros y ya posteriormente, como les comenté, vamos a tener esta ponencia con subtítulos al español por YouTube. Ok.